Fala fiel, o Corinthians está pronto para a estreia na Libertadores, mas tem polêmica no ar. Ceredo traz os bastidores da preparação. Contra a Universidade Central da Venezuela, com força máxima, com fôlego em dia, para poder disputar o campeonato mais importante da temporada, que é a Libertadores da América. E a possível saída de Pedro Raul para o Ceará. O Pedro Raul está negociando a sua ida para o Ceará. Depois tem um debate pegando fogo lá no Band Esportes sobre o gramado natural versus o sintético. Gramado ruim, o sintético não deveria ser a alternativa ao debate do gramado ruim. Essa é a questão. E isso o Palmeiras não se coloca. Eles defendem o gramado sintético. Machuca, não é verdade. Bom, não é verdade. Tem estudos e estudos, né? Tem o estudo da NFL. Não. A doutora Ana, médica do Timão, trouxe um estudo da UEFA mostrando como os gramados sintéticos aumentam os riscos de lesões e os jogadores se manifestaram. E eu vou trazer a minha análise sobre isso e a saída de Pedro Raul no final do vídeo. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora acompanhar o vídeo. O Corinthians joga amanhã contra a Universidade Central da Venezuela, joga na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena também contra a Universidade Central da Venezuela. São 2 jogos de ida e volta, portanto, e depois, se passar desta fase, o Corinthians vai enfrentar o vencedor do confronto entre os equatorianos, o El Nacional do Equador, contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. Joga ou contra o El Nacional ou contra o Barcelona de Guayaquil. É um confronto entre os equatorianos. Passou da Venezuela, vai pegar Equador. O caminho do Corinthians nessas 2 fases de pré-Libertadores antes de entrar na fase de grupos. Mas é claro que o Corinthians tem totais condições de conseguir a classificação à fase de grupos da Libertadores. No revezamento entre titulares e reservas no Campeonato Paulista, o revezamento foi feito justamente para que o Corinthians chegasse nesse confronto contra a Universidade Central da Venezuela com força máxima, com fôlego em dia, para poder disputar o campeonato mais importante da temporada, que é a Libertadores da América. O Corinthians, aliás, desembarcou na Venezuela com os seguintes jogadores: os goleiros Hugo Souza, Matheus Donelli e o Felipe Longo. Lembrando que o Felipe Longo já estava lá na Venezuela porque ele disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-20, junto com o Breno Bidon. Foram campeões do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Os zagueiros Kaká, o Félix Torres, o João Pedro Choca e o André Ramalho. Os laterais, lembrando que o Gustavo Henrique ainda está machucado, é o único do elenco que não está à disposição do técnico Ramon Dias. Os laterais, o Matheus Bidu, o Léo Maná, o Hugo e também o Mateuzinho. Lembrando que o Corinthians ainda quer a contratação de um lateral esquerdo. Pretende contratar o Fabrício Andileri, lateral esquerdo do Getafe da Espanha. Meio-campistas, Alex Santana, José Martínez, Maicon, Ranielli, André Carrillo, Rodrigo Garro, Igor Coronado, Charles, Rian e o Breno Bidon, que fica à disposição do Corinthians. Então o Breno Bidon pode fazer a primeira partida da temporada com a camisa do Corinthians. Ele que ficou de fora de toda a fase de preparação, ficou de fora do Campeonato Paulista, da fase de classificação, porque estava defendendo a seleção sub-20. Ele que terminou o Campeonato Brasileiro como titular absoluto do Corinthians. E os atacantes, Thales Magno, Ângel Romero, Yuri Alberto, Héctor Hernandes e o Memphis Depay. Você percebeu pela lista que eu acabei de mencionar o seguinte: não está nesta lista o Pedro Raul. Centroavante não viajou para a Venezuela. E a informação que foi primeiro levantada pelo Pedro Ramiro, jornalista Pedro Ramiro, e já confirmada, é a seguinte: o Pedro Raul está negociando a sua ida para o Ceará. O Ceará já conversou com o Corinthians, diretamente com o Corinthians, para tentar a contratação do Pedro Raul.
O Corinthians e o Ceará negociam o empréstimo do Pedro Raul. Só que agora tentam convencer o atacante a aceitar a proposta. Isso que está sendo mais difícil. O Corinthians negocia o empréstimo do atacante Pedro Raul até o final do ano. As diretorias dos dois clubes já praticamente definiram o negócio. O Corinthians não tem interesse mais em contar com o Pedro Raul, em permanecer com o Pedro Raul no Corinthians, no Parque São Jorge. E o Ceará, que esse ano vai disputar a primeira divisão do futebol brasileiro, pretende contratar um jogador. Só que o Pedro Raul, assim como já havia feito em relação à procura de outras equipes, por exemplo, o Santos, o ano passado, quis a contratação do jogador, mas ele não aceitou. Ele informou ao Corinthians que não desejava sair e que acreditava ser possível recuperar o seu espaço no timão. Bom, agora pode ser diferente, né? O Pedro Raul foi contratado pelo Corinthians no ano passado, cerca de 25 milhões de reais. Tem contrato, foi muito caro, né? Um investimento muito caro do Corinthians, 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais o Corinthians contratou o jogador. Tem contrato com... Ele veio do Toluca do México, né? Se não me falha a memória. Tem contrato com o Corinthians até 2028. Olha o abacaxi que o Corinthians tem nas mãos. O jogador tem 39 partidas com a camisa do Corinthians e marcou 4 gols pela equipe. Apenas 4 gols pela equipe. É claro que o titular da posição é o Yuri Alberto. Ele tem também o Héctor Hernandes, que briga por ele, por espaço dentro do elenco corintiano. E a verdade é que o Pedro Raul não agrada a torcida do Corinthians, muito menos agrada ao técnico Ramon Dias. Então, o Corinthians está negociando. E aí, existe a possibilidade do Corinthians pagar parte dos salários do jogador. Essa possibilidade, na verdade, é muito grande, porque o Pedro Raul ganha um salário alto, né? Assim como fez com o Fagner, que foi para o Cruzeiro, e o Corinthians está pagando 50% dos direitos do Fagner, o Corinthians também pagaria ao Ceará, não sei se 50% do salário, ou se mais, ou se menos, mas pagaria parte dos salários do Pedro Raul para ele jogar no Ceará. Repito, o Ceará que esse ano vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, Pedro Raul, será que vai embora do Corinthians? Será que finalmente vai embora? Tem torcedores já preparando o caraburu, preparando os fogos, preparando os foguetes para comemorar a saída do Pedro Raul do Corinthians. Ele que no Campeonato Paulista marcou um gol na estreia do Corinthians da competição contra o Bragantino e depois não marcou mais gol nenhum, né? Foi até aproveitado na partida contra a Portuguesa, perdeu chances importantes, foi acionado, mas jogou mal, não jogou bem, não consegue se firmar, não consegue fazer gols, né? Esse que é o problema do Pedro Raul. O Pedro Raul não consegue fazer gols. Bom, o Corinthians joga então amanhã contra a Universidade Central da Venezuela e o rival do Corinthians na Libertadores tem um elenco quase 20 vezes mais barato do que o Corinthians. Se você pegar não só a questão da folha de pagamento, mas também quanto vale cada equipe, né? Universidade da Venezuela tem um elenco quase 20 vezes mais barato, ou o Corinthians um elenco quase 20 vezes mais caro do que a equipe do Universidade Central da Venezuela. De acordo com os dados do Transfer Market, site alemão especializado em transferências do futebol, o valor de mercado da equipe venezuelana é de 5,88 milhões de euros, que dá mais ou menos 35 milhões de reais na cotação atual. Enquanto isso, o Corinthians teria um valor aí de precificado de 112,55 milhões de euros, que daria
quase 700 milhões de reais. Então a diferença é muito grande. O Corinthians tem astros como Memphis Depay, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, e enquanto isso, o time da Venezuela vai fazer apenas a sua primeira participação internacional na sua história, sendo que o Corinthians já foi campeão da Libertadores, bicampeão do mundo, então a diferença é muito grande. O Corinthians acaba tendo que a obrigação de conseguir a vitória jogando 2 partidas, jogando uma na Venezuela e jogando a partida de volta na Neoquímica Arena em São Paulo. Provável time do Corinthians para pegar a equipe da Universidade Central da Venezuela é o seguinte: o Corinthians com força máxima, com exceção do Gustavo Henrique, que ainda está machucado. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro e Hugo, Ranielli, Martínez, José Martínez, André Carrillo e o Garro, Memphis e o Yuri Alberto. Apesar da disponibilidade do Bidon, o Bidon fica à disposição do técnico Ramon Dias, o Bidon deve começar provavelmente no banco de reservas. Esse time do Campinho é o provável time do Corinthians escalado para pegar a Universidade Central da Venezuela pela Taça Libertadores da América. Agora é Libertadores, agora o bicho vai pegar, né? Agora não tem mais brincadeira, agora acabou a brincadeira, porque Libertadores é outra história. Pedro Raul pode estar de saída, fiel, mas será que o Corinthians deveria liberar o jogador agora? Será que ele pode ser útil na Libertadores? Deixa aí o seu comentário. Enquanto tem essa indefinição sobre o elenco, tem outro debate esquentando os bastidores, não só no Corinthians, mas no futebol de forma geral. Gramado sintético está incomodando os jogadores e vamos ver o que a Band Esportes falou sobre isso. Explodiu. Nota oficial do Palmeiras. É uma doença que afeta o esqueleto. Contra o movimento lá. Contra o movimento? Não, que é isso? Contra? Não é contra, mas falando, ó. Quem? Nota oficial do Palmeiras. Ih, olha lá. Diante da publicação realizada conjuntamente por alguns jogadores contra a utilização dos gramados artificiais no futebol brasileiro, a Sociedade Esportiva Palmeiras esclarece que o campo sintético do Allianz Parque é certificado pela FIFA, que realiza inspeções anuais desde a sua implementação em 2020, a fim de aferir que o piso siga os mesmos parâmetros de um campo de grama natural em perfeito estado. Mais um parágrafo. Não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão em campos artificiais seja maior do que em campos naturais. Pelo contrário, recente estudo publicado pela revista The Lancet aponta que a incidência de contusões em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior à de lesões em campos naturais. Outro tópico. Diferentes levantamentos realizados por veículos de imprensa mostram que o Palmeiras, ao longo dos últimos 5 anos, é o clube da Série A do Campeonato Brasileiro com menor número de lesões. E fecha com mais um item. O clube respeita a opinião dos atletas que manifestaram preferência por campos de grama natural e considera urgente o debate sobre a qualidade dos gramados do futebol brasileiro. Este problema, contudo, não será solucionado com críticas rasas e sem base científica. Foi exatamente o que eu vi ontem por meia hora. Mas foi forte, né? Sim, claro, mas uma resposta forte. Tem uma Rápida, questão, né? Aí tem Rápido. uma questão que eu acho que o Palmeiras ele precisa, de alguma forma, resolver seus conflitos de interesse. Comerciais, inclusive. Quem fornece a grama para os 2 estádios, quem assessora o presidente, Então são coisas, é uma posição institucional ou é uma posição da Soccer Grass? Ou uma posição conjunta? Né? Essas situações não estão muito claras, né? Por enquanto. Aqui está claro. Aí está claro, exato. A instituição que está assinando. Exatamente, né? Sim, assim, algumas coisas não são os argumentos defendidos de sempre, né? Não tem comprovação, pelo contrário e tudo mais. Essa parte aí... Existe um estudo, esse estudo eu já compartilhei com você. Sim. Tem esse estudo, o Palmeiras machuca pouco, tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso está no... Sempre, esses argumentos sempre estão aí. Então, o que o Palmeiras fala, ele reforça os argumentos que ele já vem falando há bastante tempo. E dos campos ruins dos outros campos. Esse é o ponto.
que eu acho que é a parte importante, E acho que tem que que é a discutir, última, vamos que é a última discutir isso, questão. cara. Não, acho que vale discutir Claro. pontos do gramado, do Palmeiras, ok? do futebol brasileiro. Entendeu? O Palmeiras se colocou. É mais ou menos o que o Massa falou no começo. É. O Palmeiras talvez talvez, beleza, vamos mudar. Mas então vamos falar também sobre isso, sobre aquilo, sobre gramado ruim, sobre gramado bom. Quem vai ver se o gramado é bom ou ruim, né? Eu acho que É que a questão do debate... Isso eu acho positivo, fala. A questão a do diferença- debate do gramado É o ruim... jogador, entendeu? A questão do debate do gramado ruim, o sintético não deveria ser a alternativa ao debate do gramado ruim. Essa é a questão. E isso o Palmeiras não se coloca. Eles Então, mas defendem dizer o gramado que sintético. machuca não é verdade. Bom, Entende? não é verdade. Tem estudos e Tem. estudos, né? Tem o estudo Não. da NFL. Não, né? NFL é outro... Vamos lá. Tá aí, a nota tá na tela. Ó, anota na tela aí, ó. O que se quer trocar na NFL é o tapete. Não é uma grama. Tem tecnologia e tecnologias para isso. A Holanda não quer mais. Ok. Não é só a Holanda. Nenhuma Não. liga europeia de O futebol. Mundial, o Super Mundial de Clubes tem 2 estádios, acho que são 2 estádios, ou 3, não lembro agora, com gramado sintético. Não sei se vão trocar, imagino que sim. Então. Imagino que sim, mas não sei, não tenho uma informação ainda correta a respeito disso. Esses são os meus pontos. Essa é uma questão importante. O Super Mundial e a Copa do Mundo no continente norte-americano, se a FIFA vai mudar o posicionamento dela nos seus torneios, porque a FIFA é aquela coisa, a FIFA não quer briga com ninguém em termos econômicos, pelo contrário, quanto mais jogo... Agora, Quanto por mais enquanto... laboratórios certificados por ela, melhor ainda, né? Por enquanto... Mas se chega na Copa do Mundo, tem uma grita lá e o Messi fala, não vou jogar aqui... Não, né? mas então, a Copa do Mundo não teve até hoje, Não teve. ou no Mundial de Clubes, jogos em campo sintético, como assim está falando. A FIFA pode até abrir o precedente, porque vai jogar na América do Norte. Mas o que importa a FIFA não me importa nada. Entendeu? Não tô nem aí com a FIFA. A FIFA, ela autoriza, desautoriza, reconhece, não reconhece, tira, põe, coloca. Isso não é a questão. A questão é, machuca? É ruim para a saúde? Por que o jogador não gosta de jogar lá? O que ele sente? A prioridade é o jogador, a bola, o jogo de futebol que amamos, gente. Essa que é a discussão. Não é o resto. O resto vem depois. Entendeu? Então, é isso que precisa ser discutido. Eu acho ótimo que isso seja discutido. E só uma curiosidade, como o Arnaldo disse, o tamanho do peso do Neymar, e você também falou, Tirone, no Olé, que é destaque do Olé aqui, nas redes sociais do Olé. Neymar inicia a guerra contra a grama sintética e cria um movimento no Brasil. Olha o tamanho do cara, então sim, isso claro. vai... Vai É chegar porque no na mundo Argentina inteiro. também, na liga principal, não se permite grama sintética. Só coloca a nota de novo, que eu queria só voltar no ponto, última frase. O clube respeita a opinião dos atletas que manifestaram preferência por campo de grama natural e considera essa parte que eu acho importante. Considera urgente o debate sobre a qualidade dos gramados do futebol brasileiro. Esse problema, contudo, não será solucionado e tal. Onde eu quero chegar? É provável, a não ser que a CBF finja que não é com ela, que na próxima reunião do conselho, sei lá o que, lá que eles fazem lá, os caras vão debater esse Arbitral. O negócio. Casares lembrou, Arbitral. levantou essa parada no último, lembra? Sim. Foi ele que levantou essa parada. Ih, mas não levantou a mão virou pra nada, falar. e todo mundo... Então, mas que isso tem que ser discutido. Vamos para discussão. Mas então, uma coisa, Não. com todo respeito, é a opinião do Casares, presidente do São Paulo. Outra coisa é a opinião do Neymar, do Gabigol. Então, essa que é a diferença. questão. Não, eu sei disso, mas só que na hora, não vai estar o Neymar lá na reunião do conselho do Não, conselho. mas aí Não, o vai jogador vai ter que ser representado ali. Né? A opinião do jogador... Não, é isso que eu... Ó, você quer ver que esse movimento acabar? Já o sindicaiada começar, não, vamos pegar isso, aí acabou. Os jogadores têm que é verdade. se fazer, né? Sim. Se fazer ouvir, tem que ser ouvido. Como é que fala? Se fazer ouvir. Fazer ouvir. Não é isso? Sim. Então eles que têm que se posicionar. Então, na próxima reunião, agora, amanhã, urgente, reunião de emergência, tem que ter um representante de jogadores. Quantos somos, quem somos? Sim. Né? A Bom CBF senso, virou, você que- consenso, grama natural ou não. Vamos lá. Eles têm que ser ouvidos. Até agora a CBF, silêncio, Não, né? por enquanto. Não se manifestou ainda. Que é possível que se manifeste, né? A CBF Eu achei nesse- até rápido o Palmeiras, né? Foi rápido. sabe o que Mas achei... sabe a o que hora, a CBF vai fazer? Sim, porque surgiu agora. Os dois casos recentes, o Neymar e o Lucas Oscar, foram no campo do Palmeiras. Me ligaram do Palmeiras ontem para falar, ou da Soccer Grécia.
para explicar a situação. Lembrando o Palmeiras que a se Soccer sentiu Grass- atingido pelos jogadores, não é pela gente, não. O Corinthians sempre foi referência em gramado, mas agora a situação mudou e a doutora Ana trouxe um dado impressionante, um estudo de 18 anos da UEFA mostrando como as lesões em gramados sintéticos são mais graves do que na natural. E agora, fiel, vou trazer minha análise sobre essa polêmica e sobre a saída de Pedro Raul. Fala, corintiana da Argentina no canal, bora continuar aí falando um pouquinho das notícias do Corinthians. Vou passar rapidinho por essa situação envolvendo o Pedro Raul, que tá aí com a possibilidade de ser emprestado pro Ceará. Vou deixar minha opinião sobre esse assunto e depois quero debater com vocês esse assunto que tá explodindo aí, que é da situação do gramado, né? Ontem teve muita discussão entre isso. O rival, eu acho que colocou as mãos pelas pernas ontem com a declaração que fez sobre isso. Acho que devia ter ficado quieto. E eu vou trazer aí, se eles queriam aí uma refutação científica, a doutora Ana do Corinthians deu declaração sobre isso e eu vou falar para vocês também o que ela falou a respeito dessa situação de grama natural e grama sintética. Bem interessante aqui a matéria para a gente debater. A médica do Corinthians deu aí a sua opinião embasada em fatos. Bom, antes da gente ir para essa situação, rapidinho aqui, né? Mau negócio do Corinthians, pagou muito caro por esse jogador. O Corinthians tem aí, por exemplo, o Thales Magno. Thales Magno, um baita de um jogador, e o Corinthians não tem ainda uma probabilidade de conseguir contratar esse jogador no meio do ano. Tá tendo certas dificuldades para poder fazer a renovação do jogador, e é um jogador que a gente pode infelizmente perder no meio do ano. Espero que não aconteça, que o Corinthians consiga dar um jeito nisso para conseguir contratar esse jogador. Não sei se um acordo com a patrocinadora, igual foi feito na questão do Hugo, não poderia ajudar nesse assunto, mas acredito que o Corinthians tinha que começar a se mexer, porque eu não acho legal perder o Thales Magno. O Corinthians gastou aí 25 milhões na contratação na época do atacante, que chegou pelo clube mexicano, estava no México, o Pedro Raul, né? O Corinthians estava passando por aquela situação toda no começo do ano passado, de ainda não ter um elenco completo, tá faltando jogadores que ainda não tinha conseguido inscrever, Félix Torres, o Garro, enfim. E o Corinthians tinha aí várias dificuldades envolvendo esse assunto e na hora ali do desespero contratou o Pedro Raul, de 28 anos, por um valor altíssimo do clube mexicano. O clube mexicano sim fez um baita de um negócio e agora o Corinthians está tentando aí resolver essa situação, emprestando o jogador para o Ceará que também levou o PH, né? E o jogador que ganha aí cerca de 700 mil por mês, o Corinthians está vendo se há um acordo lá para o Corinthians pagar metade do valor e o jogador ir para lá. É aquilo. Péssimo negócio feito, agora vai ter que tentar dar um jeito nessa situação. O que não pode é fazer esse tipo de negócio e depois entrar numa situação que nem essa envolvendo o Thales Magno que eu citei e você não ter a condição de adquirir o jogador, enquanto tem um outro jogador no elenco que vale um valor aproximado ou até maior, mas que não desempenha, e aí o Corinthians fica nessa situação. Tem que dar atenção nessa questão dos contratos aí. Bom, galera, essa discussão boa aqui, quero saber a opinião de vocês. O rival se pronunciou, vocês viram aí essa situação toda, o que eles falaram, só que aí é aquilo, né? No pronunciamento deles, eles deram ali ao entender que tudo que estava sendo falado envolvendo a questão dos gramados não tinha um embasamento científico para poder falar, né? Então eu vou ler aqui essa matéria com vocês e aí depois eu quero a opinião de vocês aí nos comentários. Eu acho que assim, né? Desde pequena a gente sabe que jogar em gramado sintético, quando a gente vai jogar uma pelada e descobre que a grama é sintético, se o cara não tem chuteira para jogar, ele nem vai, porque tem risco de quebrar a perna naquele negócio. Então, eu acho que não tem nem muita discussão, o gramado tem que ser natural, mas vamos aí para quem entende realmente do assunto. Chefe do departamento do Corinthians, a doutora Ana Carolina Cortes, se manifestou em suas redes sociais e opinou sobre o principal tema do futebol brasileiro nesta terça-feira, que é a grama natural versus a sintética. Mais cedo, jogadores do clube de clubes grandes do país, como Neymar, Lucas, Dudu, se pronunciaram contra o campo artificial. Depois teve também jogadores do Corinthians que se manifestaram contra, tá tendo uma proliferação, a gente já tá indo aí para 6 campos artificiais, e isso realmente
acaba causando um debate interessante entre os jogadores. Aí você vê os clubes, né, que tem a parte financeira envolvida nisso, porque eles usam os estádios para poder fazer bem legal aqui a comparação do sintético com o natural, para poder fazer toda a questão de shows nos estádios, né, como o rival mesmo, que acabou se manifestando nessa situação. Acho que não tinha nem que ter falado, porque o assunto é o gramado sintético, não eles, né? Mas parece que a carapuça serviu legal e aí eles resolveram se manifestar. Continuando aqui da doutora Ana e o que ela falou dessa situação toda, a profissional do Corinthians ficou do lado dos atletas na briga e ela expôs um estudo da UEFA e comparou lesões sofridas nos dois gramados. Segundo ela, apesar da quantidade de contusões ser semelhante, a gravidade dos problemas físicos ocasionados na grama artificial é maior, ó, ponto bem interessante. E outra coisa, né? Como que você vai fazer uma comparação, que nem o rival fez aí, que na posição deles tem mais contusão em grama natural do que em grama sintética? É óbvio, tem muito mais gramado natural do que gramado sintético. A gente está falando aí de 5 gramados sintéticos e agora a Arena MRV também vai trocar, vão ser 6 gramados sintéticos aqui no Brasil. Tem o do Botafogo, tem o do rival, tem lá em Barueri, enfim, tem o do Atlético Paranaense também. E como que você vai comparar isso? Porque a quantidade de gramados com grama natural é muito maior. Outro ponto, né? Essa situação, o Mundial de Clubes que vai ter nos Estados Unidos, os gramados que são sintéticos vão ser trocados por grama natural. A FIFA aceita, mas aceita naquelas, né? Na Copa do Mundo, no Mundial de Clubes, eles não querem ver grama artificial. Enfim, para não gerar atrito com os clubes, né? De certa forma também, tem toda essa questão comercial, as empresas que envolvem e tudo mais, aí gera toda essa discussão. Fato é que a doutora do Corinthians veio aqui e expôs esses pontos interessantes que eu vou citar aqui para a gente encerrar essa notícia de hoje. Ó. Hoje eu vi vários, abre aspas para a doutora Ana Carolina Corte, hoje eu vi vários atletas se manifestando contra a grama sintética e a favor da grama natural. Eu não venho para dizer da parte técnica, porque isso não cabe a mim, mas para falar sobre a parte médica. Hoje existem alguns trabalhos que tentam mostrar a diferença da incidência de lesões em grama sintética e natural. A gente não tem muitas conclusões, mas existe um estudo que eu gosto de falar, feito pela UEFA durante 18 anos, com clubes europeus, que aborda como diminuir o número de lesões no futebol. Uma das discussões foi que o tipo de lesões que se tem no gramado sintético e na grama natural. O que a gente sabe é que o número de lesões não muda muito entre o sintético e o natural, mas o que muda é a diferença das lesões, ó, ponto importante. No gramado natural ocorrem muito mais lesões musculares, que é o que a gente vê no nosso dia a dia mesmo. Já no gramado sintético, a prevalência de lesões ligamentares de joelho e de tornozelo, declarou Ana Carolina Corte. O que me chama a atenção é que, apesar do número de lesões ser parecido, as lesões em gramados sintéticos são mais graves, deixam o atleta afastado por um período maior do que em lesões musculares. Claro que também existe lesões musculares no gramado natural e lesões ligamentares na grama sintética, mas é isso que dizem os estudos, principalmente esse da UEFA, que durou 18 anos para ser entendido, com uma quantidade muito grande de dados, concluiu a doutora. Então, cara, acho que não tem nem muita discussão, né? É o que eu falei, a gente já sabe isso desde moleque. Gramado com grama sintética é complicado. Para o cara se machucar e machucar feio, é bem fácil, prende o pé, enfim, várias situações. Então, eu acho que realmente é uma discussão interessante de ser levantada e eu acho que não deveria de nenhuma forma existir esses gramados sintéticos nem aqui no Brasil, nem em um outro lugar. Já não tem nas grandes ligas, europeia, Alemanha, Holanda tá tirando, enfim. Acho que a discussão cabe, acho que os jogadores têm que ser levados em conta nessa situação, até porque acho que faz tempo que os jogadores não se unem em uma movimentação em prol de alguma coisa para o trabalho deles. Acho que tem um bom tempo já. Se alguém lembrar a última vez que isso aconteceu, de um número grande de jogadores se manifestar dentro dessa situação, eu não me lembro. Então, assim, dos últimos anos não deve ter tido nada do tipo.
E a gente teve aí, ó, o Memphis, o Igor Coronado, Mateuzinho, Hugo Souza, Martins, Maicon, Carrilho e Yuri Alberto. Todos eles postaram aí esse texto aí que acabou invadindo as redes sociais ontem, falando aí da situação do gramado sintético e dos jogadores não gostarem nem um pouco desses gramados, e esse número de gramados, como eu falei, está aumentando, então gera realmente uma preocupação aí para os jogadores que estão tentando acabar com esse negócio, tomara que eles consigam. Beleza, galera? Deixa a sua opinião aí, assunto polêmico, achei interessante trazer pra gente debater também. Deixa a sua opinião também do Pedro Raul. Complicada a situação que o Corinthians se mete com alguns jogadores, beleza? Valeu, um abração e vai Corinthians! Então é isso, fiel, o Corinthians tem um grande desafio pela Libertadores, o Pedro Raul pode estar de saída e ainda tem essa polêmica do gramado. Quero saber o que você acha de tudo isso. E também não esquece de deixar aí sua opinião nos comentários sobre a situação do gramado do Pedro Raul e pro jogo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!